Bom dia, pessoal. Vamos iniciar mais uma call semanal aqui na Vinci Capital. E como já é de praxe, quem já acompanha, deixe seu like, curta, comenta, porque hoje a gente vai trazer muitas informações importantes aqui na Vinci Capital. Bom, primeiro de tudo, vamos falar da realidade brasileira, que infelizmente para 2025 está cada vez mais tensa, vamos dizer assim, vamos usar essa palavra. Estados Unidos, hoje, dia 20, uma mudança de paradigma, né? A gente não tem como não falar da posse aí do Donald Trump, e aí os reflexos que isso vai ter tanto para a economia americana quanto para a economia global. Vamos falar um pouco de China, né? Faz tempo que a gente não fala sobre a China, e os efeitos em relação à liquidez global. Bom, são assuntos muito importantes que afetam diretamente todo o portfólio. E para a gente começar, como também já é de praxe, já vou botar na tela aqui os nossos slides para a gente já começar a debater. Primeiro fator que é extremamente relevante é a questão, né, do PIB potencial. A gente tem no Brasil uma mania de ver simplesmente o PIB nominal, que é o PIB aquele que o governo informa, o IBGE e os institutos, né, de estatísticas, que é o quanto o país cresceu. Bom, existem alguns problemas, né, olhar só essa métrica. Primeiro delas, né, que ela pode ser facilmente, né, inflada de forma artificial, e é o que está acontecendo hoje. Hoje o PIB do Brasil ele praticamente é baseado no crescimento dos gastos governamentais e do consumo, né, de forma tóxica, eu vou usar esse termo aqui, né, o consumo ancorado em dívida, ancorado em alavancagem por parte das famílias brasileiras. Então é um PIB que ele, infelizmente, ele não se sustenta. E nesse gráfico a gente pode ver aqui, a gente consegue olhar direitinho aqui em que momento que a gente teve historicamente essa dinâmica que a gente está vendo agora, no qual o PIB real, o PIB nominal, é maior do que o PIB potencial. O PIB potencial é a capacidade, né, a infraestrutura e a produtividade dessa economia. Então, é a capacidade que o país tem, né, de crescer de forma estruturada e sólida. Então, lá em 2011, 2010, para se dizer, já começando em 2010, a gente viu esse PIB vermelho, aqui é a parte vermelha, que é o PIB nominal, crescendo muito acima do PIB potencial. Bom, acredito que muitos aqui lembram, claro, as pessoas mais novas talvez não lembrem com tantos detalhes, mas foi justamente o movimento de inflar o consumo, gerar muito crédito tóxico, crédito podre, né, para pessoas que não tinham condição de pagar, e depois houve um rebote. Por mais que o crescimento foi relativamente pujante durante 3, 4 anos aqui, o reflexo, né, e o rebote foi esse vale, essa queda absurda no PIB brasileiro, né, no período de 2013 até 2016, dá para se dizer assim, que foi justamente quando culminou no impeachment, né, da presidente Dilma. Então, nesse caso aqui, a gente vê, né, que o Brasil sofreu demais, dá para dizer que praticamente foi uma década perdida em termos de PIB, e o PIB potencial brasileiro de lá para cá nunca mais se recuperou, né, em termos de capacidade de crescimento sustentável. E agora a gente está vendo uma dinâmica muito parecida, né, esse atual governo aí incentivando muito o consumo, gastando demais, né, isso implica tanto, né, nesse problema do PIB potencial, quanto também na questão fiscal, que é onde está realmente pegando muito e trazendo aí um desafio incrível para o Banco Central, que é o de controlar a inflação, que nós vimos semana passada, está disparando, já chegando numa perspectiva, né, para um ano acima de 2 dígitos. E nesse quesito, né, a ferramenta, digamos assim, mais usada pelos próprios bancos centrais é a questão da movimentação da taxa de juros. E uma delas, né, que a gente pode observar é a questão do aumento da taxa Selic aqui no Brasil, que vem, né, tendo uma perspectiva de alta relevante. Legal comentar que da semana passada para cá teve um pequeno arrefecimento, muito pequeno. A gente via que a taxa terminal era 16 e agora já está em 15,75, mas ainda assim muito elevada e ainda vai subir muito essa taxa de juros no Brasil se o Banco Central seguir, né, tecnicamente o que está sendo indicado aqui. Então a gente viu que o próprio comunicado do ano passado, né, das últimas reuniões, deixou bem claro. Então a gente vê um PIB, uma Selic aqui com perspectiva de alta para o dia 29 de 111 base points, que seria 1,11%. Aqui dando bem o tom de que metade do mercado está esperando uma taxa de juros de 1,25, não, uma alta de 1,25,
e outra metade esperando uma taxa aí de 1% de aumento. Então, realmente há uma incerteza, só que a única convicção é de que a alta vai ser muito relevante. Bom, o que aparentemente se desenha, e isso já foi sinalizado atrás, é uma alta de 1%. Tá? Isso se desenha dessa forma, a não ser que realmente o governo consiga fazer alguma pressão em relação a essa expectativa aí de alta de juros, consiga fazer uma pressão em relação a não subir tanto. Então, esse é o fator que pode, digamos assim, trazer algum problema ainda para esse início de ano aqui no Brasil. Seguindo, né, um dos efeitos do final do ano e toda essa dinâmica, tanto do ajuste fiscal, disparada dos juros, o problema, né, realmente reflete muito na taxa de câmbio. E aqui a gente vê que neste ano, principalmente no final do ano passado para cá, mas aqui pegando somente, né, ainda a presidência do Campos Neto, que foi o final do ano, foi a maior intervenção à vista, né, que é o dólar spot, da história. Então, se a gente considerar que é um dos maiores de todos os tempos, né, somente comparando aqui com esse período aqui do Temer, que foi justamente, provavelmente aquele período lá da JBS, aquelas gravações que teve lá com o Temer. E aqui a gente vê, né, principalmente o spot, né, é o mercado à vista, é aquele que o governo de fato faz a venda. Aqui no período do Temer foram swaps, né, que são promessas de recompra, são swaps cambiais que depois tem a promessa de uma recompra. Aqui a gente está vendo, né, um mercado à vista, né, uma queima realmente de reserva. Isso é muito preocupante, porque se o Brasil seguir nesse ritmo para controlar o dólar, vai impactar diretamente, né, nas nossas reservas e na proteção e segurança da nossa moeda. E isso vem sendo sentido pelos estrangeiros, que aqui vocês podem ver, né, que lá na Bolsa de Chicago já está tendo, né, uma aposta fortíssima na continuidade da valorização do dólar frente ao real. Então, olhem aqui que interessante, né, vermos que, infelizmente, de outubro para cá, né, teve aquela pequena reversão que sazonalmente, outubro, novembro e dezembro, é favorável para o real frente ao dólar, e foi uma rápida reversão, e de lá para cá vem se mantendo as apostas na queda do real frente ao dólar lá na Bolsa de Chicago. Assim como, né, a gente está vendo que o dólar, em termos globais, também está se valorizando. Aquele efeito do dólar milkshake, coisas que a gente já falou várias vezes aqui, e com a chegada do Trump, uma retomada na confiança na economia americana, também tem se desenhado isso. Então, o dólar index já num patamar de 109 pontos, sendo que por um bom tempo ele transitou próximo aqui dos 100 pontos, então uma retomada aí de quase 10% em termos globais. Isso aqui, quando a gente fala do dólar index, é o dólar frente às principais moedas do mundo. Então, há uma valorização do dólar contra as principais moedas. Quem dirá, então, né, contra o real, que é uma moeda que a gente sabe que é um país emergente, uma moeda que é usada só no Brasil, e todas as fragilidades que a gente sabe da nossa moeda. E aí, né, isso tem um reflexo também em termos de confiança, em termos de perspectiva, na Bolsa brasileira. Normalmente, quando a nossa moeda se desvaloriza demais, é convidativo, abre margem para o estrangeiro investir aqui no Brasil, seja nas taxas de juros, seja, né, também no mercado de capitais através da Bolsa brasileira. Porém, o que a gente tem visto aqui em janeiro é uma saída líquida muito considerável, então comparada aí, na verdade até pior do que foram, né, de setembro até novembro, foram períodos bem ruins para a Bolsa brasileira. E o interessante é que mesmo com essa queda aqui, né, com essa saída de capital líquido da Bolsa brasileira por parte dos estrangeiros, a Bolsa vem razoavelmente se sustentando. A gente pode olhar aqui, né, depois do risquinho, ela praticamente lateralizou o ano todo, né, apesar de que, como eu falei, né, nos últimos meses do ano, justamente nesse período aqui de setembro até dezembro, foi uma queda bem expressiva na Bolsa brasileira, dá para a gente ver bem claramente aqui, né, combinando, principalmente no final do ano, com toda aquela polêmica, né, em relação aos cortes de gastos, que foram insuficientes, que foram realmente abaixo do que era esperado, e a gente vê aqui, né, uma lateralização neste ano, inclusive uma lateralização ascendente, uma lateralização positiva. A Bolsa brasileira esse ano aí subindo 1,85%. Então, interessante a gente ver que mesmo com esse fluxo negativo,
ainda assim a Bolsa Brasileira está conseguindo se sustentar num patamar de suporte muito relevante. Esse patamar de suporte é, né, por volta ali de 120, 121 mil pontos. Então, isso é bem legal de a gente comentar, porque vindo fluxo, vindo um otimismo razoável, o governo fazendo alguns acertos, pelo menos, isso pode trazer, né, uma retomada do otimismo na Bolsa Brasileira. Então, já indo para o mercado americano, falando um pouquinho aí de tudo que envolve essa nova gestão do Trump, mas claro, a ideia aqui não é fazer debate político nem nada, é mostrar alguns cenários de como é que o governo Trump está recebendo esse cenário, né, econômico e o que vão ser os desafios para frente. Bom, o primeiro deles, eu acho que é o principal de todos, que o americano está se preocupando demais, é a questão da inflação. Tá? E aí, tem uma medida que o Trump vai fazer que pode ser muito impactante nessa questão aí da inflação, que são as sobretaxas em relação às importações americanas. De fato, fazer uma guerra cambial, uma guerra comercial com países como China, Europa e até mesmo o Brasil. Tá? Ainda mais agora com divergências políticas, Trump não vai estar nem um pouquinho animado em ajudar o Brasil. Então, o Brasil é colocado, sim, como um possível aí, país a ser sobretaxado com taxas de até 100% sobre as importações. Então, isso é muito relevante e vai ter impacto na inflação americana, tá? Podem ter certeza disso. Se vier essa sobretaxa, vai ter impacto na inflação. E a economia americana não está indo de vento em popa, tal. Tem alguns fatores que já estão preocupando muito. Um deles é a questão do mercado de empregos, que a gente vê aqui que o part-time, que é esse em amarelo, né, o emprego, vamos lá, o temporário, o emprego de meio turno, está aumentando de forma bem significativa, enquanto o full-time job, né, que é o emprego pleno, está caindo. Bom, isso sempre que aconteceu em momentos anteriores foi precedente aí de recessões americanas. E aí o próximo passo é uma deterioração no mercado de emprego, no payroll, por exemplo, e sucessivamente até chegar, né, desencadeando numa recessão plena aí da economia. Bom, não é o cenário base, mas é um cenário realmente possível, ainda mais se o Trump apertar a economia com sobretaxas, com aumento de inflação, com toda essa dinâmica, e aí sim, né, a gente chegando até mesmo numa possível retomada da alta de juros. Mas o que eu quero falar aqui agora, acabei me passando só, é que mesmo nessa queda dos empregos de full-time, né, de empregos plenos, uma boa parte deles, principalmente de 2020 para cá, no governo Biden, foram, né, de cargos públicos, cargos que o governo federal abriu. Então é uma das maiores altas, né, em termos aí de inchaço do governo americano de todos os tempos. Então o número de contratações, né, de empregados do governo americano foi muito, muito, muito grande nesse período. E como eu estava falando, então, na questão da taxa de juros, a gente pode ver aqui que o mercado deu uma freada nas expectativas. Então, claro, espera-se para os próximos, vamos dizer assim, 4 meses aqui, 4 meses não, 4 reuniões do Banco Central Americano, que seriam o FONC deles lá, uma alta aí de uma alta, possivelmente 2. Mas ao longo do ano, tá? Ao longo do ano todo, está se esperando 1,5 altas de 0,25. Dá para você dizer que, desculpa, alta não, eu comecei falando em alta, corte de juros. 1,5 corte de juros nesse período. Então, dá para dizer que o mercado praticamente anulou a possibilidade de um corte mais relevante, a não ser que a gente veja uma recessão mais forte à frente. Porém, o cenário que está realmente se desenhando, principalmente com as promessas do Trump, é, né, de uma inflação resiliente. Vocês podem ver que vinha numa trajetória de queda e ela lateralizou aqui numa perspectiva, né, na casa dos 3%, que é acima da meta americana, que é 2%. Então, notem que ainda exige-se algumas medidas restritivas para conseguir trazer essa inflação para casa dos 2%, e principalmente, né, considerando que o Trump tende a criar essa guerra comercial, sobretaxar e tudo. Então, o mercado já meio que tirou o pé e, olha, acho que não vai mais ter tantos cortes aí pela frente, inclusive praticamente anulando aí a possibilidade de cortes mais relevantes. A não ser que, eu vou botar meu parecer, meus parênteses aqui, que venha uma recessão mais forte, que venha uma coisa mais contundente, que o Banco Central tenha que agir
para de fato aí reestimular a economia. Mas o próprio Trump fala que, por ele, né, realmente o Banco Central americano não tem sentido. Então é uma declaração forte, historicamente, não uma instituição mais que centenária, e vamos ver como vai se desenrolar isso. Bom, falando em Banco Central, falando em Federal Reserve, existe, né, uma dinâmica que aconteceu a partir do ano passado, ano retrasado, né, foi início de 2023, que começou, de fato, mais incisivamente essa política, que é a da desalavancagem de ativos do Banco Central americano. Então, ou seja, venda de ativos e retirada de liquidez do mercado. Então, quando o Banco Central toma uma medida como essa, de vender seus ativos em carteira, ele está tirando liquidez do mercado, está fazendo uma política contracionista. Da mesma forma, né, como lá atrás, depois do subprime, ali na crise do Covid e todos os outros, ele fez o oposto, né? Ele comprou muito ativo do mercado, botando liquidez, né, dinheiro no mercado para, obviamente, estimular os ativos para subirem de preço e também, né, estimular a economia com liquidez. Então, dá para você dizer, de final de 22, início de 23 para cá, a gente vê essa desalavancagem, foi a maior de todos os tempos, né? Você pode olhar os drawdowns aqui, então foi a maior desalavancagem de ativos do Federal Reserve desde sempre, né, numa queda de 23%. Saiu de um patamar ali próximo a 9 bilhões de ativos, não, 9 trilhões de ativos, desculpe, 9 trilhões de ativos para 6,85. Então, é uma redução aí bem considerável no patamar de ativos do Banco Central americano. Bom, falando já de Bolsa Americana, aí a gente tem, né, o S&P 500 rompendo a média móvel de 50 dias e já retomando ela. Então, foi um falso rompimento, né, não teve grandes forças, até porque ainda há uma margem muito segura em relação à média móvel de 200 dias, que a gente vai falar um pouquinho mais depois, e mostrando ainda resiliência nesse primeiro momento. Teve uma chacoalhada, voltou um pouco de pessimismo, né, em termos aí do mercado, mas a gente entende aí que ainda, em termos de momento, né, principalmente com a chegada aí de novo do Donald Trump, né, a gente vai falar dele bastante, né, nos próximos dias, há um otimismo, há uma visão de que as empresas americanas se beneficiarão aí de muitas medidas que o Donald Trump vai fazer, e aí sim a gente vai ver uma retomada de um otimismo aqui, provavelmente nessa semana e semana que vem, com essa novidade, né, a posse do Donald Trump. O que temos que levar em consideração é que, historicamente, quando a gente tem um bull market que foi, né, retomado lá em final de 2022, início de 2023, a gente viu uma nova retomada de um bull market, então dá para a gente considerar, né, que já estamos entrando no terceiro ano, então a gente vê todo 23, todo 24, estamos entrando no terceiro ano, né, deste bull market atual. E, historicamente, olha que legal, o primeiro ano é o ano mais pujante, o segundo ano ele é um pouco menos pujante e o terceiro ano ele normalmente é muito desafiador. Então, historicamente, ele é desafiador. E olhem aqui como, né, está bem parecido aqui com a média histórica. Então, podemos nos preparar que, historicamente, o terceiro ano de todo bull market ele é desafiador. Achei legal essa perspectiva, esse forecast, né, considerando uma base de dados desde 1949. Então, é uma base bem robusta. E quando a gente começa a olhar fatores de risco, um deles é que, basicamente, hoje, as empresas que mais estão performando na Bolsa Americana são as empresas de growth. E as value investment, como o nome mesmo já diz, são as empresas de valor, as empresas que conseguem gerar valor no tempo, estão, né, underperforming, né, estão performando abaixo, né, das empresas growth. Então, foi o maior patamar desde os anos 2000 na bolha do .com. Isso é muito relevante. Vocês podem ver que, inclusive, é superior àquele pico que deu em 2021, antes, né, daquele pequeno bear market que a gente viu em 2021. Então, um patamar aí bem relevante. Outro ponto, né, é a questão da performance dos Estados Unidos versus o restante do mundo. Então, hoje, essa performance relativa está 3 desvios padrão acima da média. Isso significa que, basicamente, de 2007 para cá, só os Estados Unidos performou, né? Inclusive numa performance muito acima do que foi lá na bolha do .com. Então, mostrando aí que a economia americana, sim, ela é muito pujante, ela está muito
à frente das outras economias em termos globais, e entregando resultado, entregando valor, entregando crescimento, e numa proporção muito maior do que já foi anteriormente. Então, isso pode haver uma reversão. Então, olhem como a gente vai botando algumas pitadas de risco a mais aí para esse ano de 2025. E considerando, né, em termos aí de maiores bull markets da história, esse já é o segundo maior bull market da história, considerando a métrica da negociação acima da média de 200 dias. Aqui vocês podem ver que a média de 200 dias, ela praticamente se mantém desde 2023. Aqui a gente está olhando para o S&P 500. Essa tabela que a gente está olhando é falando de Nasdaq, que foi inclusive maior ainda do que a do S&P 500. 466 dias acima da média móvel de 200 dias. O recorde é 572. Então, considerando assim, a gente tem pouco mais aí de 100 dias para bater o recorde histórico aí em relação de performance acima da média móvel de 200 dias. Isso mostra, né, uma sustentabilidade, uma baita força desse bull market atual. Então, de novo, só que todo bull market tem alguma reversão em algum momento da história. Então, provavelmente esse bull market está indo por uma linha de esgotamento. Então, essas características todas que a gente foi colocando aqui botam uma pitada a mais de risco para o S&P 500 em 2025. E falando, né, de liquidez, de estímulos, uma coisa interessante, né, de olhar é que de outubro do ano passado para cá, a gente está vendo uma redução na liquidez global, muito em parte pelos Estados Unidos. Redução do balanço de ativos do Banco Central, própria taxa de juros bem restritiva e tudo. Então, isso tem impactado, né? E o agregado monetário M2 americano ficando negativo por mais de ano, né? 1 ano e meio, 2 aí negativos. Então, os Estados Unidos fazendo um trabalho, sim, né, de redução da sua base monetária, da sua disponibilidade de liquidez, ainda, né, com problemas fiscais, gastando muito mais do que arrecada, mas fazendo um trabalho de procurar não imprimir tanto dinheiro de forma direta. Então, é diferente de alguns países, como a própria China, que agora, na semana passada, fez a sua maior injeção de liquidez, segunda maior, na verdade, né, teve uma maior aqui, da história. Então, a China fazendo várias políticas de reestímulo econômico, e mesmo, né, com esse reestímulo, ainda, né, a gente vê a liquidez global caindo, né, mostrando aí um trabalho por parte dos Estados Unidos e também um pouco por parte da Europa, que pode ser revertido em breve, tá? Se vier uma crise, se vier algo mais grave, a gente vai provavelmente ter uma reversão nessa tendência de liquidez, tá? Então, a gente pode ver uma reinjeção por mais países, né, em termos aí de liquidez. E então ficou essa observação em relação à China, que tem prometido muitos pacotes de estímulo justamente pela desaceleração e um crescimento abaixo do esperado. E existem até alguns analistas falando que o próprio PIB chinês do ano passado, que foi baixo historicamente falando, tem, né, vários vieses aí de artificialidade, que pegaram muitos dados e deram aquela bombada aí para poder ficar bonito na foto. Então, esse ponto aqui, né, da China, de fato, injetando forte liquidez, preocupa aí bastante, né, por um lado, e anima, por outro lado, aí, países emergentes como o Brasil. Se a China está estimulando, querendo crescer, provavelmente, né, o nosso mercado, um mercado muito primário e exportador de commodities, pode se beneficiar caso, né, a China retome sua trajetória de crescimento. E para a gente finalizar, né, até trago aqui algo meio, até dá para dizer, caricato, faltam adjetivos para esse tipo de dinâmica, mas Donald Trump, de novo, né, mais uma vez falando do Donald Trump nessa call, lançou a sua meme coin aí alguns tempos atrás, e agora, com a eventualidade da sua posse, houve uma disparada de preço absurda e ele se tornou o maior detentor de liquidez, de patrimônio líquido do mercado cripto. Então, simplesmente isso em 36 horas. Negócio impressionante. O valor, né, dessa meme coin saiu, dá para se dizer, de um patamar de $5 mil no dia 18 para $74 mil no dia... Desculpa, $5 para $74 em praticamente 36 horas. Foi um negócio impressionante e fica, né, aquele cheiro, aquela aparência, aquela casca
de bolha. Porque é uma moeda lastreada simplesmente no nome do Donald Trump. Então, por isso que eu falei que chega a ser cômico, chega a ser satírico, mas é uma realidade, né? Que é o mundo que a gente vive, o mundo onde há pouco tempo atrás, né, foto de um macaco as NFTs lá nem lembro mais o nome, mas era o macaquinho lá com fantasias e coisas, valendo milhões e milhões e milhões de celebridades comprando e tudo. Então, a gente vive tempos aí realmente estranhos em termos de ativos, em termos de mercado financeiro. Então, pessoal, eu agradeço demais quem ficou até o final da call. Realmente, a gente tem mudado, provavelmente vocês devem ter percebido, né? O cenário, a ambientação, a gente mudou essa semana. Vamos aprimorar, vamos realmente evoluir aí para cada vez mais poder trazer qualidade de informação, qualidade de imagem, uma boa experiência para você que gosta de estar bem informado toda segunda-feira sobre o mercado financeiro. Agradeço demais quem ficou até o final. Quem está pela primeira vez aqui no canal, curta, compartilha, comenta se gostou, se ficou legal, se achou bacana aí esse novo modelo aí que a gente fez em termos de imagem. E é claro que a gente espera novamente você segunda-feira que vem para mais uma call semanal. Grande abraço e até semana que vem.